Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a decisão do Alexandre de Moraes que, segundo o Brasil 247, está sendo considerado um modelo no mundo inteiro. Cara, eu torço para que sim, tá? Porque é o que eu falo para vocês, a decisão está dando tão errado, mas tão errado, que se esse for o modelo que esse pessoal socialista tem para proibir a liberdade de expressão, eles estão ferrados completamente. O que o Elon Musk quer é exatamente isso, expor esse tipo de censura pelo absurdo que ela é, né? Vamos entender esse caso aqui, porque na verdade, segundo diz o Camarote aqui, eles já estão desesperados. O Alexandre de Moraes sabe que não vai conseguir segurar o X por muito tempo mais. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Carla, Arnaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segundo diz aqui o Brasil 247, vocês sabem, né? É folhetim socialista, né? Coisa de esquerda, né? Aqui, ó, decisão de Moraes sobre o X está sendo considerada modelo no mundo inteiro. Mundo inteiro. China, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Nicarágua. Todos esses países são países que já baniram o X, né? O Leonardo Atush, quem, né? Entrevistou um professor lá, a Lejeune Mihan, que é, lógico, esquerdista, evidentemente, eles só falam com esquerdistas, né? Dizendo que está sendo não considerado um modelo mundial e não sei o que lá, que todo mundo está querendo implementar esse negócio aí. E, olha só, esse pessoal parece que bebe, né? Porque a verdade é a seguinte, a decisão do Alexandre de Moraes foi atabalhoada, foi mal feita e, pior, não surtiu nenhum resultado. Como vocês podem ver, o pessoal continua usando os X ainda hoje aqui, ó. 13 dias após a decisão do Alexandre de Moraes, o X ainda é acessado em internet de bairro no Brasil. Ou seja, muita gente no Brasil está acessando o X ainda sem precisar usar nada, sem precisar nem usar VPN, né? Por quê? Porque a verdade é essa, a internet ela é, por definição, descentralizada e distribuída. Os grandes provedores, evidentemente, vão seguir a política da Anatel, mas provedores menores, meu amigo, é complicado. E ainda tem outras coisas que são, por exemplo, a questão dos DNS, né? Muitos provedores estão fazendo esse bloqueio, simplesmente bloqueando o DNS. DNS é um negócio que é Domain Name Server, né? Que é você, por exemplo, correiobrasiliense.com.br. Esse aqui é o nome do site, mas na internet isso daqui se traduz para um número de um computador. Um número, é um número com quatro números entre 0 e 255, né? Geralmente o 92, 168, 56, 94, alguma coisa assim, né? São números, 4 números entre 0 e 255. Então, ou seja, você tem os servidores na internet que traduzem esse nome aqui para o IP correto, né? E se você bloquear o DNS, bloquear o Twitter no DNS, as pessoas não conseguem fazer isso, não conseguem acessar o Twitter. Muitos provedores aqui no Brasil fizeram isso. Se é esse o caso do seu provedor, você não precisa nem ter muito trabalho, é só substituir o seu DNS. Você tem um DNS padrão da sua conexão, que você pode botar um outro DNS, por exemplo, 8888, que é o DNS do Google, e aí você se livra dessa proibição do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Ou seja, a internet ela não foi feita para censurar a informação. Então dá muito trabalho fazer isso, né? Ainda tem um monte de lugar que você consegue acessar o X sem problema algum. E o pessoal está dizendo que é uma decisão que é um exemplo para o mundo. Tô vendo isso, né? Olha só, a Rússia gastou $500 bilhão para tentar conter a internet, para conseguir fazer censura na internet deles lá. E não estão conseguindo, tá? Justamente esse esforço de você fazer toda a internet do país sair por determinados pontos, né? Para você poder controlar isso de verdade, isso é caro pra caramba, é difícil pra cacete. E a Rússia, no final das contas, está gastando um bocado de dinheiro para isso. O único país que fez isso desde o início é a China. A China já criou a internet fechada em alguns firewalls, o grande firewall chinês que eles chamam lá. Então já tem alguns pontos específicos que passa pelo firewall chinês. E nem na China eles conseguem proibir você de acessar sites, tá? Você lá na China também tem VPNs que funcionam, que você consegue acessar sites do exterior a partir da China. Ou seja, essa história toda de governo proibir site é impossível. A internet simplesmente não foi feita para isso. Ela não funciona para isso. Você vai gastar um dinheirão para tentar fazer isso e não vai conseguir, né? Ou seja, a Rússia está gastando bilhões de dólares para fazer isso e não consegue, né? O Brasil, o Alexandre de Moraes, com uma canetada dele, ele quer fazer isso acontecer aqui no Brasil. O fato é que você vê um monte de gente usando o X aqui no Brasil da mesma forma, como se não tivesse mudança nenhuma no final das contas ali no X, né?
Enfim, essa é a história desse pessoal aqui. E eu diria mais, tá? Eu diria que o Alexandre de Moraes já está querendo voltar atrás com a decisão dele. É o que eu falo para vocês. Ele achava, a ideia do Alexandre de Moraes é a seguinte: empresário quer lucro, né? E de certa forma ele não está errado, né? Empresário quer lucro. O cara vai falar, não, melhor eu obedecer a ordem dele, vou tirar os bolsonaristas daqui e pronto, e acabou, e deixa para lá, e deixa seguir em frente, né? Eu continuo com o meu lucro, né? Essa mudança que ele fez ontem de tirar o dinheiro da conta do X e da Starlink e passar para o governo brasileiro e coisa e tal, que muita gente viu isso como um roubo, e de fato foi, né? Porque foi um absurdo também, ele tirou isso, inclusive ele fez o saque antes dos recursos possíveis, né? Em tese a Starlink e o X têm direito a recursos ainda. Esse dinheiro só poderia ir para a União depois de findos todos os recursos, então foi errado o que ele fez. Mas, de certa forma, ele quis justamente dar uma dica. Olha só, não, se vocês voltarem, se vocês obedecerem às ordens, a gente para por aqui, não sei o que lá. É o que está dizendo, inclusive, o Camarote aqui. O Camarote está falando... Olha só o papo do Camarote aqui, ó. Agora vai depender do Elon Musk, né? Porque é o seguinte, vou pegar aqui o que eu tenho conversado com integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele está sendo um moleque de recado, né? Está dando recado de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Como o único integrante do Supremo Tribunal Federal que realmente quer fechar o X de qualquer jeito é o Alexandre de Moraes, ele está dando uma de recado, garoto de recado do Alexandre de Moraes, né? A bola agora está lá. A decisão judicial já foi tomada, as contas foram bloqueadas, agora o dinheiro, 11 milhões da Starlink e 7 milhões da rede X, já estão, esses dois valores já estão na conta do governo federal, no Banco do Brasil, tudo por determinação da Justiça. Não foi, como você bem colocou, não existe uma representação, não foi reaberta a representação do X, o ex-Twitter, aqui no Brasil. Ou seja, ele está reclamando aqui que não voltou o X porque o X não fez o escritório no Brasil. Se o X voltar com o escritório no Brasil, tá tudo beleza, tá tudo legal. O que o Alexandre de Moraes está falando aqui não, vamos deixar o passado para trás, se o Elon Musk quiser voltar, não tem problema, né? Só que existe um ponto central nessa história, quem é que está fazendo essa força para o X voltar, né? Por mim, do jeito que tá perfeito, não tem problema nenhum. O X está muito melhor agora com o Alexandre de Moraes proibindo os esquerdistas de acessar o X, né? Porque foi isso que ele fez, né? No final das contas, o pessoal da esquerda está fora do X, mas o X continua funcionando normalmente, né? Então, isso é um impeditivo para funcionar. Você tem que ter as regras. As regras sendo cumpridas, o X volta a funcionar normalmente, segundo vários ministros da Suprema Corte. Segundo vários ministros da Suprema Corte, entenda, Alexandre de Moraes, se o X cumprir as regras, ou seja, o que o Alexandre de Moraes está falando aqui? Não, vamos passar uma borracha, deixa para lá, pode reabrir o X aqui de boa, é só cumprir as regras e reabre o X e coisa e tal. Esse é o problema que eu falo para vocês, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes foi com essa ideia de que não, no final das contas ele vai voltar atrás, para o empresário é melhor ganhar dinheiro, né? Deixa censurar todo mundo aqui, que a briga é do Alexandre de Moraes com a população brasileira. A verdade é essa, né? O Alexandre de Moraes quer censurar o povo brasileiro, né? O Elon Musk não tem nada a ver com isso, né? É só censurar os brasileiros que a gente manda você censurar, que tá tudo bem, você pode ganhar dinheiro aqui sem problema algum, né? É assim que é a cabeça do Alexandre de Moraes. Só que, como eu expliquei para vocês, essa briga é uma briga muito maior, né? O Elon Musk, na verdade, está visando justamente a Europa e Estados Unidos. Ele não vai querer fazer nada aqui, não vai querer ceder para o Brasil, porque ele sabe que se ele ceder para o Brasil, ele vai estar sinalizando para a Europa e Estados Unidos que pode fazer essa brincadeira comigo também, que eu vou acabar aceitando censura aqui também, né? Não pode, a briga é essa, ele topa perder o Brasil, ou perder parte do faturamento aqui no Brasil, se ele puder preservar Europa e Estados Unidos, que é onde está o dinheiro de verdade, no final das contas, né? Essa é a questão. Então, e o Alexandre de Moraes já está mandando um recadinho para o Elon Musk aqui, ó, mandando um recadinho. Isso aqui, o Camarote está dando um recadinho. O Xandão falou que se o Elon Musk quiser voltar, pode voltar, que não tem problema, não pode reabrir o X, é só cumprir as regras e coisa e tal. Eu acho, a minha visão é que já está tudo programado para reabrir o X depois das eleições. O Pacheco já está dizendo aqui, ó, que há erros de todos os lados no conflito entre Congresso e STF. Não tem. O erro é do Alexandre de Moraes, não tem erro de todos os lados. Tem o erro do Alexandre de Moraes e tem a resposta da sociedade do Congresso. A resposta da sociedade do Congresso vem do erro do Alexandre de Moraes, então não tem essa. Mas pelo que o Pacheco está falando aqui, já dá a entender isso. Eles querem segurar o X fora do ar até as eleições,
e depois vão voltar com X. O Alexandre de Moraes já tá vendo que não vai conseguir segurar por muito tempo isso. Eu imagino a quantidade de esquerdista que está reclamando com ele. Por quê? Todas as pessoas continuam usando aqui. O Twitter voltou, é uma hashtag que está no topo de todo mundo. Voltou por quê? Voltou porque o pessoal aprendeu a usar a VPN. O cara aprendeu, instalou a VPN, aí tá botando o Twitter voltou e coisa e tal. Voltou porque você instalou a VPN, né? No final das contas é isso. O Alexandre de Moraes já sabe que vai ter que voltar atrás nessa decisão. Tá querendo que o Elon Musk obedece às regras, por favor. Ele vai dar um jeito de dizer que o Elon Musk obedeceu às regras depois da eleição, mesmo sem ele ter obedecido nada, sem ele ter feito nada, e para dizer que liberou o X no Brasil. A questão toda é a eleição, né? E vai ser, de certa forma vai ser bom isso, por quê? Porque eles estão com a expectativa que isso mude o resultado da eleição. Ah, sem o X a esquerda volta a crescer no Brasil. E adivinha o que vai acontecer na eleição? A esquerda vai afundar. E eles vão perceber aquilo que eu já falei para vocês aqui várias vezes. Todas essas medidas de censura são inúteis para o que eles querem fazer mesmo, que é reviver a esquerda no Brasil. Isso nunca vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.